Estamos aqui mais uma vez para mais um programa Fenômeno UFO pela TV Mundo Maior. Com grande alegria, vamos desejando um beijo no coração de todos os nossos amigos telespectadores. Hoje vamos falar de um tema muito interessante, muito polêmico, a respeito de estranhas regiões no planeta Terra que sofrem fenômenos eletromagnéticos incomuns. Nós vamos ver na primeira imagem o nosso planeta Terra, lindo planeta azul. Nós não fazemos ideia dos estranhos fenômenos que ocorrem nele, principalmente de tipo eletromagnético. Na imagem seguinte, nós veremos diversos pontos, tanto no hemisfério sul como no hemisfério norte do planeta. Na realidade, são 24 regiões de aberração eletromagnética em todo o planeta. Existem outras menores. As mais conhecidas são a região do Triângulo das Bermudas e do Mar do Diabo no Japão. Detalhe curioso, nós aqui no Brasil, nós temos uma mini região equivalente aqui no litoral sul do estado de São Paulo, na cidade de Peruíbe. Não ocorrem eventos ou efeitos tão constantes de uma magnitude tão grande como os que ocorrem nessas marcas maiores, dos quais estão incluídos o Triângulo das Bermudas e o Mar do Diabo no Japão. Nós vamos ver na imagem seguinte os pontos, né, onde estão delimitados a região do Triângulo das Bermudas. Nós vamos vê-los em duas imagens, né? Ela pega uma parte da Flórida, parte das Ilhas Bermudas, né, fechando aí a região do Triângulo. Detalhe curioso também, desde os anos 80, a Marinha norte-americana proibiu qualquer tipo de voo de treinamento na região. Para quem sempre afirmou, né, no caso dos militares americanos, que tudo que ocorria na região do Triângulo era lenda, né, muito interessante eles proibirem o voo dos seus cadetes naquela região, justamente para evitar os estranhos fenômenos que ocorrem na região. Nós vamos ver aqui uma imagem muito interessante. Aqui também no oceano nós vemos estranhas luzes que são vistas inclusive do espaço. Os voos Apollo que se dirigiam à Lua chegaram a ver esses fenômenos luminosos e disseram os astronautas que foram as últimas luzes que eles viram aqui na superfície da Terra. Não se sabe ao certo do que se trata essas luzes. Alguns biólogos acreditam tratar-se de luzes emitidas por algum tipo de alga, mas ainda não é uma resposta definitiva se seriam algas ou outro tipo de evento. O caso é que isso ocorre no oceano, naquela região, com um certo grau de periodicidade. Outro detalhe aqui, nós vemos entalhes feitos no fundo do mar. Diversas expedições que pesquisaram o leito oceânico naquela região, inclusive já Cousteau, o seu filho já falecido também, Felipe Cousteau, chegou a mergulhar na região. Eles encontraram estranhas construções e estranhos desenhos no leito oceânico, de formato retangular. Outras imagens também de formato retangular no oceano, no leito do oceano. Também círculos são encontrados no leito oceânico daquela região. Muitos acreditam, que esses desenhos retangulares e círculos, fora a muralha que também foi encontrada no fundo do mar, teriam origem na extinta civilização Atlante. Pelo que nos narra Platão na sua obra Timeu e Crítias, ele fala da civilização Atlante, que se situaria a oeste das colunas de Hércules. Hoje nós sabemos que as colunas de Hércules são o Estreito de Gibraltar. Portanto, a oeste elas estariam no sentido do continente norte-americano, ou do continente americano, para ser mais preciso, né? Detalhe curioso, alguns acreditam também que os estranhos eventos eletromagnéticos que ocorrem na região seriam causados ainda por equipamentos atlantes que estariam em funcionamento. Nós vamos ver aqui diversas pedras cortadas na região. Também vamos ver uma estranha pirâmide, uma pirâmide muito grande que foi encontrada no leito oceânico. A foto foi feita por sonar de barco. Nós vamos ver as imagens seguintes, que nós vemos como teria sido e onde se localizaria o continente Atlante.
Alguns falam que ele teria surgido há 80 mil anos antes de Cristo e teria sumido em 3 cataclismas sucessivos. Ele teria afundado por volta mais ou menos de 12.500 anos antes de Cristo. Um outro detalhe curioso é que toda vez que um continente afunda ou desaparece no leito oceânico, é seguido de um levantamento em outra região do planeta. No caso, teriam surgido os Andes, quando o continente Atlante desapareceu. Fato ou não, né, é muita coincidência esses fatos e a posição do continente Atlante. Outro fato curioso naquela região é que quando o Jacques Cousteau começou as suas pesquisas naquele local, o Instituto de Mônaco cortou a despesa, o custeio das despesas de Jacques Cousteau, obrigando a retornar ao Mediterrâneo. Muito curioso isso, que se brecasse esse tipo de investigação. Agora nós vamos dar uma conferida, né, no nosso quiz de hoje. A pergunta de hoje é: quais seriam as extremidades do Triângulo das Bermudas? Nós temos 3 alternativas. A primeira A, Havana, Bermuda ou Orlando. Alternativa B, Miami, San Juan, Bermuda. Alternativa C, Nova York, Bermuda ou Santa Clara. A resposta do quiz já no nosso segundo bloco. Até já! E agora vamos ao trecho do filme O Contato. Até já! Triple? No, quadruple system. Oh, it's beautiful. They're alive. Bom, o trecho que vocês viram do filme Contato de hoje é um claro exemplo, não é, para nós possamos fazer uma analogia com o que ocorre na região do Triângulo das Bermudas. Nós vimos aquela cientista dentro daquele engenho descer através de um portal dimensional ou algo do gênero até um planeta no universo paralelo. Para ela foram horas de duração, para as pessoas que estavam nas instalações aqui no nosso planeta foram poucos segundos. O que nós vemos, né, é que o tempo em outras dimensões tem duração diferente aqui do nosso planeta. Detalhe interessante: um Boeing 707 de uma companhia aérea norte-americana que provinha da Europa para os Estados Unidos, mais precisamente para um pouso no aeroporto de Miami, na Flórida, ao adentrar na região do Triângulo das Bermudas, ele sofreu um estranho efeito. Primeiro, ele sumiu das telas do radar do aeroporto de Miami, deixando todos muito preocupados, achando que o avião talvez tivesse sofrido um acidente. Depois, passado algum tempo, ele voltou a aparecer nas telas do radar e fez um pouso aparentemente normal. Quando o avião taxiou e parou na pista do aeroporto de Miami, todos perceberam que todos os relógios, não só da aeronave, mas como da tripulação e todos os passageiros, se encontravam atrasados 1h30, precisamente. Uma explicação praticamente impossível de ser dada. Como é que isso poderia ter ocorrido? Será que naquele momento que o avião sumiu das telas de radar, talvez ele tivesse adentrado a alguma outra dimensão e a tripulação e os passageiros não pudessem ter percebido? É uma hipótese.
mas é apenas um dos estranhos eventos que ocorrem na região do Triângulo das Bermudas. Vamos voltar para as nossas imagens aqui. Nós vemos aqui uma estranha muralha no fundo do leito oceânico, né? Também vemos pedras cortadas no fundo do mar, uma estranha pirâmide cuja foto foi feita por sonar de um navio, né? Detalhe curioso, né? Jacques Cousteau, né? Seu filho Philippe Cousteau, já falecido, que pesquisou naquela região ali, eles acharam inclusive ânforas, né? Que são recipientes para o transporte de vinho, outras coisas. Pena que eles não puderam continuar fazendo sua pesquisa lá, porque o Instituto de Mônaco, que era quem pagava as despesas, né, de Jacques Cousteau, cortou a verba e obrigou Jacques Cousteau a voltar para pesquisas no mar Mediterrâneo. Não se sabe por que isso teria ocorrido, é um fato muito estranho. Nós temos algumas imagens, né, de como poderia ter sido a Atlântida, o continente onde ele se situaria, né, aqui no próximo ao continente americano, mais precisamente no hemisfério norte. A parte sul do continente Atlântico estaria na região hoje conhecida como Triângulo das Bermudas. Curiosidade também, alguns atribuem os estranhos eventos eletromagnéticos que ocorrem na região a equipamentos atlantes que estariam funcionando milhares de anos depois do desaparecimento do continente e da civilização atlante. Nós vemos novamente imagens de como poderia ter sido a Atlântida. Em seguida, nós vemos o Estreito de Gibraltar, né, que era chamado também de Colunas de Hércules na época de Platão. Platão comentou a existência da Atlântida no seu livro Timeu e Crítias, né, que ele fala que a Atlântida se situava a oeste das Colunas de Hércules. Detalhe curioso, por que falar de Triângulo das Bermudas num programa de ufologia? Porque pouca gente sabe que a região do Triângulo é riquíssima em avistamentos, principalmente de UFOs entrando e saindo do oceano naquela região. Nós vemos agora justamente uma imagem mostrando isso. Nós vemos um estranho objeto, né, a poucos centímetros da superfície do leito oceânico aqui. Fora isso, nós também temos a imagem seguinte, nós vemos o destroyer Baipendi da Marinha Brasileira, que presenciou um estranho objeto saindo de dentro do mar e passaram a acompanhar o destroyer a baixa altura. Ele foi visto não só pelos oficiais da ponte de comando do destroyer, mas também por quase toda a tripulação do destroyer Baipendi. Passados alguns minutos, esse estranho objeto se afastou em altíssima velocidade. Agora nós vemos imagens de aviões bombardeiros torpedeiros Grumman Avenger, foram muito usados pela Marinha Americana na metade da Segunda Guerra Mundial. E uma esquadrilha desses aviões acabou desaparecendo naquela região. O voo 19, que é comandado pelo Tenente Taylor, um oficial experiente, competente da Marinha Americana, que levou um grupo desses aviões para treinamento de ataque a torpedo naquela região. Depois de algum tempo, o Tenente Taylor entrando em contato com a torre, né, da base aérea da Marinha na Flórida, ele alertou que os instrumentos estavam loucos e que ele estava desorientado, ele não sabia mais onde estava. Ele disse que o céu estava diferente do que ele estava acostumado, o sol também não estava numa posição costumeira. Detalhe, nós sabemos que estranhos campos eletromagnéticos de alta intensidade afetam aquela região, que poderiam tranquilamente ter interferido com os instrumentos das aeronaves, como também com o Tenente Taylor. Nós sabemos que campos eletromagnéticos de alta intensidade afetam o cérebro humano. Mas nós vamos agora para o nosso segundo intervalo, nós vamos para a resposta do nosso quiz de hoje e encerrando também esse caso do Triângulo das Bermudas. Então, até já! Estamos de volta para o nosso último bloco do fenômeno do UFO de hoje, agora com a resposta do quiz de hoje. E a alternativa é a alternativa B. Nas extremidades do Triângulo das Bermudas são as cidades de Miami, na Flórida, San Juan, em Porto Rico, e Bermuda, que é uma das ilhas que compõem o arquipélago das Ilhas Bermudas, no Caribe.
É a resposta correta de hoje, alternativa B. Bom, agora nós vamos encerrando o caso aqui do voo 19, quando nós tivemos o desaparecimento dos aviões bombardeiros torpedeiros Avenger. Após a perda de contato com a torre da base de Miami, um hidroavião Martin Mariner foi enviado para realizar uma busca atrás dos sobreviventes do acidente, porque o que se acreditou é que os aviões tivessem caído ao mar por falta de combustível, porque muitas horas já haviam se passado desde o início da missão de treinamento, os aviões não poderiam mais ter combustível para se manter no ar. O Martin Mariner também acabou desaparecendo. Não houve mais contato dele com a base. Pessoas que estavam num navio na região dizem que viram uma bola de fogo no céu. Alguns acreditam que talvez haja havido algum tipo de acidente e o Martin Mariner tenha explodido nos céus. O fato é que nenhum dos aviões da Esquadrilha 19, os Grumman Avenger, nem o Martin Mariner, que foi enviado para a busca, foram novamente encontrados. Os aviões continuam desaparecidos até os dias de hoje. Nós iremos trazer outros casos envolvendo a região do Triângulo das Bermudas, inclusive Cristóvão Colombo passou maus pedaços naquela região do planeta também. Agora nós vamos para as questões dos nossos amigos telespectadores aqui, que nos enviam periodicamente correspondência. E a primeira aqui é do meu amigo Rodrigo Teixeira, de Salvador, Bahia. Ele pergunta se os ETs possuem gênero, ou seja, sexo masculino ou feminino. E a resposta, viu, Rodrigo, é sim. Né? Existem tanto ETs masculinos como ETs femininos. Existem diversos casos em que foram avistados mulheres fora da nave, mulheres dentro das naves. Existe até um detalhe curioso que nós trouxemos aqui no programa de tipologia de seres. Uma das ETs que estavam a bordo da nave era negra. Né? Parte da tripulação não era negra, né? Parte era. Ela era negra, ela chegou a ter um contato sexual com segurança em uma fábrica de imóveis na região. É um exemplo. Né? Existem diversos tipos onde foram presenciados mulheres. Um caso de uma nave de vidro transparente vista em Minas Gerais, haviam 3 homens e uma mulher a bordo, ela possuía inclusive seios. Por aí que as testemunhas puderam diferenciar o sexo, né, dos tripulantes dessa esfera de vidro. Então a resposta é afirmativa, tá bom, Rodrigo? Espero ter podido responder a sua questão a contento. Qualquer coisinha você entra em contato conosco novamente. Vamos para mais uma questão aqui do meu amigo, da minha amiga ou amigo, não sei, Mari de Almeida, acho que é amiga, de Bertioga, aqui em São Paulo, litoral do estado de São Paulo. Ela faz a seguinte questão: se os ETs desencarnados podem encarnar como humanos? A resposta, viu, Mari, é sim de novo. Nós temos diversos casos onde, feita a hipnose, descobre-se que a pessoa que está aqui não é um ser daqui. Ela está encarnada. Alguns casos o ser tem consciência disso, outros casos não. Tá? Algumas das abduções podem ocorrer com seres dessa espécie. Tá? Ou seja, eles são pegos novamente para a sua raça original e levados embora aqui do planeta Terra. Existem casos de pessoas que foram abduzidas e não mais retornaram. Eu acredito que seja esse tipo de caso, viu, Mari? Que seriam seres dessa espécie encarnados aqui. Existe um caso muito famoso, pesquisado pelo hipnólogo Mário Rangel, que esteve aqui conosco, de uma moça de uma família riquíssima. Ela estava em seu sítio, ela acabou sendo abduzida. O ser teve um contato com ela, ela descobriu que era um deles. Inclusive, ela teve conhecimento suficiente para consertar o painel de navegação da nave. Hoje ela continua vivendo, ela tem consciência que ela é um espírito que está encarnado aqui, mas não é daqui. Hoje ela sabe disso, mas ela não comenta nada, e nem nós que conhecemos o caso dela iremos fazer isso com ela, para poupar uma série de problemas, né? Isso é mais do que óbvio, né, Mari? Fora isso, existem crianças que estão nascendo aqui, também não são daqui. Existem uma pessoa que eu não posso falar o nome, que é médico, para não comprometê-la. Ela pega crianças que não conseguem comer os alimentos aqui. Ele fazendo um tipo de hipnose, usando terapia transpessoal, ele descobre que essa criança está nascendo aqui, mas ela não é oriunda de nosso planeta. Um caso até interessante, que uma das crianças de 3 ou 4 anos que estava com esse problema, estava fazendo tratamento com ele para se alimentar direito aqui.
Quando ele perguntou a ela por que ela não conseguia comer, ela falou que de onde ela vinha, né, não se consumia esse tipo de alimento que é consumido aqui. E esse médico, né, ele falou, então de onde você é? Ele pensou que ela iria falar, não, eu sou lá de casa, filho do meu pai e da minha mãe. Mas o garoto surpreendentemente pegou o médico pela mão, levou até a janela, apontou para o nosso sol e disse que de onde ela vinha existiam 2 sóis. Quer dizer, ela era num sistema binário. Como é que um garoto de 3 anos vai saber o que é isso? São apenas, viu, Mari, alguns casos, né, que a gente pode falar. Outra questão aqui. Detalhe, Mari, obrigado pela sua questão. Qualquer dúvida, entre em contato conosco novamente aqui. A outra questão é do Dair Rogério de Cuiabá. Existe alguma relação da construção das grandes pirâmides com os UFOs? Alguns acreditam que sim. Nós sabemos que existe uma matemática, uma ciência muito avançada na construção de pirâmides. Dizem que Imhotep, que é o projetista das pirâmides, aprendeu os segredos da construção das pirâmides com os deuses que vinham das estrelas, né, e que visitavam os egípcios naquela época. Detalhe também curioso, viu, Odair? Existe um grande número de avistamentos de UFOs sobrevoando as pirâmides. É um fato relativamente corriqueiro, existem diversas fotos e filmagens de turistas que, indo visitar, né, aquela região das pirâmides, bateram fotos e filmes. Chegamos ao final de mais um programa. Você também pode nos acompanhar no modo offline. Um forte abraço, beijo no coração e uma ótima semana. Fiquem com Deus.